Boa noite a todos, boa noite aos nossos queridos internautas. Sejam todos muito bem-vindos. Alguém vindo pela primeira vez hoje? Não? Ótimo. Você? Seja bem-vinda. Hoje nós teremos a nossa querida Líbia, de Delray Beach, do Centro Chico Xavier. Chico Xavier. A gente vai ler hoje, não vai ter o exposto aqui, probleminha técnico. O livro do Vida Feliz de Divaldo, com Joana. Lição 69. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesmo, em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar. E este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus. E tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Os filhos realmente é um empréstimo de Deus. E para nós pais, muitas vezes é difícil reconhecer isso, né? A gente acha que é a posse, né? E, como sempre, o lar é a primeira escola do espiritual, moral. Nós pais tentamos o nosso melhor, né? Para dar o exemplo. A frutinha tá lá, a sementinha tá lá. E floresce no tempo que tem que florescer. A gente lembra da palestra da Suzana, né? Floresce no tempo de Deus. Mas o principal é que nós temos que ter consciência que nós aceitamos essa tarefa, né? Somos todos no mesmo endividados ali e aceitamos a tarefa, e com o melhor que nós possamos, a gente tenta passar e educar, né? Então, essa é a mensagem da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece para dar início aos trabalhos da noite. Vamos, nesse momento, silenciar, tendo a imagem de Jesus em nossa frente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome, para aprendermos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, agradecendo essa belíssima noite aos mentores da casa que nos assistem, que nos acolhem, e que possamos absorver o que aqui for passado. Abençoe a nossa querida Líbia, responsável pelo estudo da noite. A todos aqueles que não puderam comparecer, a todos aqueles que estão distantes, ilumina a nossa noite e que possamos, neste momento, nos entregarmos aos braços do nosso Mestre. Graças a Deus e que assim seja. Então, nossa querida Líbia trará para nós o estudo sobre a busca pela iluminação interior. Líbia, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estar nessa casa, né? Eu sempre me sinto tão acolhida aqui, de verdade. E sempre para mim será uma honra participar de um momento que confraterniza não só fisicamente, mas principalmente
na nossa alma, no nosso espírito. Isso é verdade. Então, na noite de hoje, a nossa proposta, como sempre, a proposta de Jesus é irrecusável, nós já sabemos. E hoje nós queremos iniciar o nosso estudo desta noite com algumas reflexões bem conhecidas de todos nós, sendo que o Evangelho, como bússola que nos orienta, que nos proporciona entendimento de coração a coração. E Jesus é o coração central que move, com certeza, os demais corações que, aconchegado a Ele, se sente amparado, se sente iluminado. E por isso nós trouxemos essa cena que é muito conhecida de todos nós. Eu gostaria de fazer uma reflexão junto com todos, porque ela nos remete a situações de que também, sim, nós podemos. Jesus foi o primeiro a nos autorizar que poderíamos sim fazer brilhar a nossa luz. E na busca incessante pelo aprimoramento, pelo autoconhecimento, pela evolução, pela autoiluminação interior, espiritual e moral do ser, Jesus é o grande condutor das nossas almas. E nessa cena em particular, nós já conhecemos, é muito conhecida de todos, aonde a nossa irmã, a ponto de ser apedrejada, aqueles que já estavam armados contra ela. E vamos observar que, diante de uma multidão, e aí nós estamos falando encarnados e também desencarnados que se somam em julgamentos, em crítica e na condenação. E essa cena é tão intrigante até hoje, que Joana de Ângeles vai falar no livro, que nós até trouxemos alguma referência dela, na iluminação interior, que Jesus surge e ela se sente naquele momento tocada por esse gesto incomparável. Jesus chega e ela não buscou, ela não pensou, ela não pediu que ninguém a defendesse. E surge Jesus diante dela. E nós conhecemos o desenrolar de toda essa história que já se conta há muito. Mas em particular, no tema desta noite, perguntamos, ela buscava o que exatamente? Porque naquele momento, a única coisa que passava pela cabeça de Maria Madalena, que ela ia morrer de uma forma cruel, violenta, com preconceitos. E aí paramos e buscamos a entender. E nós? O que nós buscamos? Se para ela que não sabia ou inconscientemente buscava alguma coisa, porque já houvera tentado de várias formas ser feliz, de ter esse autoencontro. E eis que Jesus surge nesse momento e ela, a partir daí, encontra-se e faz o processo de iluminação mais lindo que a Terra experimentou. Falávamos de Paulo e de tantos outros convertidos naquela época, e é também nos dias de hoje, e ela conseguiu se auto-iluminar e entendeu a que veio, e entendeu o momento desse encontro, aonde Jesus a busca e a conduz a um processo que até hoje tem sido analisado e buscado a compreensão pelos mais renomados psicólogos, psicanalistas da época e aqueles entendidos da alma para entender como que corações se encontram sem nunca saberem necessariamente até que palavra ia ser trocada. Que Maria não disse um ai, ela não falou nada. E Jesus a conduz a um processo que nós vimos que ela se libertou. Porque Jesus colocou também, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ela não conhecia até então qual verdade que poderia ali, naquele momento, libertar de todas as imperfeições que ela trazia na matéria físico, emocional e espiritual também. Comprometidíssima com a lei. E Jesus demonstrou, e se ela pode, nós também podemos, todos nós podemos fazer brilhar a nossa luz. Assim como nós, Maria também possuía aquela luz interior. E no momento que ela entendeu o que fazer, o que buscava, ela deu um direcionamento e que ela conseguiu iluminar a muitos. Pois quando se ama, tem muito para se doar.
Então, na proposta de hoje, que nós sabemos que ainda da singeleza que o Evangelho nos convida a experimentar, sentir, mas principalmente para fazer. Jesus, em poucos minutos, ele fez um gesto que talvez aquela humanidade, aquela época, escandalizou, porque ninguém houvera defendido da forma que ele a defendeu. Mas Jesus queria mostrar, não só porque ele pode, mas que há em cada um de nós um momento em que esse processo que nós buscamos, nos sermos reconhecidos, se muito nos amarmos, nós sabemos, mas por muito o que se tem para fazer. E Maria se descobriu que o que ela fazia não chegava ainda nem sequer 1 milímetro do processo que ela iria encontrar, porque ela começou a amar, e nós sabemos que ela foi para o Vale dos Leprosos, começou a cuidar e amar. Ela se doou em tanto amor que se auto-iluminou. Então a gente pode perceber que essa transformação, não estamos falando, logicamente, do processo exterior, mas interior das nossas almas. A beleza maior do que se possui, saber que a tem como luz, que todos nós temos, é qual o direcionamento que eu dou, qual é a utilidade que eu tenho para que isso possa avançar, me iluminar e iluminar aos outros. Porque esse é o processo que Jesus nos convida a fazer aqui nesse exato momento. E aqui eu perto, deixa eu ver se eu estou no caminho certo. Vai na barrinha grande. Ah, ok. Essa foi as referências das pesquisas para os nossos estudos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ao Livro dos Espíritos, Jesus, aluno da Psicologia Profunda, né, de Divaldo, através da Joana, Impermanência, também Imortalidade, e fonte viva, riquíssimo de ensinos desse Evangelho. Mas, em particular, no Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e acharei, essa máxima do capítulo 25, pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta, porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Mas, e Jesus foi tão assertivo, porque depois dessa máxima de Mateus, ele diz, mas buscai, buscai primeiro o reino de Deus e a perfeição dele, que é a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a importância desse verbo pedir, esse verbo de procurar, ele precisa ser muito claro, ficar muito claro para nós que estamos buscando alguma coisa. Porque tem pessoas que encontram coisas que não estavam procurando. Estavam procurando outra situação, outra coisa, encontra muitas vezes situações ou coisas que não estavam literalmente no foco da atenção daquilo. Parece que colocam assim, nossa, parece até que eu adivinhei, estava procurando isso e encontrei isso agora. Nossa, alguém me falou, alguma sugestão materializou aqui na minha frente, como pode isso? E a gente fica intrigada muitas vezes, não estamos procurando, as coisas nos encontram. Então, Jesus adverte claramente, mas primeiro, antes de pedir, porque a gente precisa saber realmente o que nós queremos. Maria Madalena, naquela época, ela não sabia até então. Ao ter contato com Jesus, ela começou a entender todo esse processo. E a gente vai descortinar algumas coisas em relação ao mundo espiritual. E a gente costuma dizer que Amélia Rodrigues é como se fosse um repórter do além, né? Nos bastidores ali dos invisíveis, colocando toda uma beleza, uma formosura em situações que nós não conseguimos muitas vezes compreender, olhando, entendendo. Precisamos realmente sentir na nossa alma, nos colocar no lugar naquele momento, talvez não ali naquela situação, mas em alguma situação já temos a condição de nos fazer colocar para termos empatia com o processo da busca interior. Mas Jesus advertindo a cada um de nós, não basta pedir, procurar, bater na porta. Primeiro, temos que buscar o reino de Deus. E que reino é esse que ele fala? O reino do amor, da fraternidade, da justiça, da igualdade, né? Fazei ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo. E todas as outras coisas
virão por acréscimo, tudo a seu tempo. Então, nos remete a entender que ao buscarmos a nossa iluminação interior, a reforma íntima que tanto falávamos sempre aqui nessa casa e em outros lugares, a autoiluminação do aprimoramento através da compreensão, do entendimento, a qual a terceira revelação, o Consolador prometido, veio para esclarecer, colocar ordem e nos ajudar a iluminar aquilo que nós estamos buscando, qual o caminho que eu vou seguir. Aonde é que o Evangelho me convida a me colocar no lugar do outro? Porque quando nós fazemos esse movimento, nós estamos utilizando do Evangelho, das máximas que Jesus nos deixou. E por isso nós queremos convidar na noite de hoje a caminhar com a doutrina espírita. Nós caminhamos e buscamos diversos lugares e que não nos leva muitas vezes a lugar nenhum, a uma busca inútil de nós mesmos. Não conseguimos ver e sentir o nosso reflexo em nada, em situações. Então, caminhando com a doutrina espírita, já temos em mente que não temos, talvez até tempo, de ficar tirando para todos os lados. Porque nós já temos um alvo certo, seguro, que é esse roteiro, né, que Jesus nos convida a realizar com ele. Então, nessa máxima desse capítulo, nós vamos desdobrar, sim, nessa pergunta que ela é fantástica. A 625. Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia e modelo? Resposta básica e sucinta é dizer, vede Jesus. Ele é o único. E se temos que buscar pelo processo nos autoiluminarmos, não podemos deixar Jesus em segundo plano. A nossa busca deverá ser incessante junto a Ele, com Ele e por Ele. Buscar a realização dessas máximas, porque se Ele é o caminho, a verdade, a vida, se Ele é a verdade que liberta, Ele é a luz que ilumina, então por que buscar fora se aquilo que eu já sei que já está dentro de mim? Então, não temos por que ir buscar se já temos. Talvez aqueles que ainda buscam em outros lugares, ou ficam saltitantes e flutuantes, porque ainda não encontraram a convicção. Ou talvez não tivesse esse autoencontro como Maria Madalena teve com Cristo. Talvez será o que nos falta é que essa presença se faça de uma forma materializada. Então, se nós sabemos que Ele é o único, não temos outro caminho para nos autoiluminarmos, senão recorrer a Ele. Assim sendo, Ele propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido. Porque se Ele é o modelo e guia da humanidade, isso eu sei, né? E aquele que somente porque leu, porque sabe, porque está na mente, porque conhece a resposta, conhece o roteiro, mas não percorreu o roteiro da autoiluminação. E nós vamos ver que vai ser e vamos estar nesse pedir e buscar que vamos encontrar o perdão, o amor, a caridade e tantos outros, né? Que nos impulsiona a percorrer esse caminho junto com Jesus. E o trabalho. Antes, cresça, busque entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e acenda no rumo da grande luz, tendo por condutor seguro. E isso Jesus nos transmite a autoconfiança, a segurança de que nós precisamos para ter certeza que esse é o caminho que eu busquei. Caminhando com a doutrina espírita, sentindo essa segurança, essa fortaleza, essa grande luz que vai à frente, desbravando, nos mostrando realmente o caminho por onde nós devemos percorrer. Por mais que outros caminhos se apresentem, mostrando muitas vezes tantas belezas que nos distraem, porque nós temos medo de machucarmos diante dos espinhos. Mas Jesus é o convite, porque Ele é que está conduzindo essa grande nau a qual todos nós estamos. Então, com luz libertadora, nós vamos tirando todos os atavismos das inseguranças. Vamos tirando todos os preconceitos existenciais que muitas vezes nos detêm na sombra da ignorância, porque nós não queremos ter o autoenfrentamento com tudo isso.
E antes, porém, de ser empreendida por alguém, essa busca torna-se necessário que saiba o que se deseja, para qual finalidade almeja. Qual é o meu objetivo ao buscar minha autoiluminação? O meu melhoramento de mim mesmo, o meu autoconhecimento de mim mesmo, quem eu sou, para onde eu vou quando desencarnar, o ser imortal que eu sou, como é que eu me conduzo nessa terra, o que eu estou buscando, qual o tipo de felicidade que eu preciso, não que eu necessito para a minha vida. Então esse conhecimento advém justamente do que ele coloca. Não basta só pensar em felicidade, tem um caminho para ser e fazer, percorrer. E percorrer com Jesus é sentir essa beleza à nossa volta, apesar dos espinhos que encontram nesse caminho, e nós vamos encontrar, não sejamos ingênuos, porque Jesus não prometeu a facilidade nesse caminho. Ele disse que estaria conosco. E é tudo que eu quero, que eu preciso. Porque a caminhada, a necessidade de caminhar, ela é nossa. Porque precisamos crescer. Então não vamos ser ingênuos no ponto de vista de achar que abarcou a grande luz, estou com a grande luz. E Maria teve a oportunidade de estar à presença de Jesus. Aquela época. Mas hoje Jesus continua se fazendo presente aqui na casa espírita, nos trabalhos de caridade, pois ele mesmo confirmou: onde tivesse uma, duas ou mais em nome dele, a sua presença se faria sentida. Basta que nós estejamos com os corações abertos para abarcar essa grande luz, para nos libertar de todos o orgulho, do egoísmo, que são todas essas traves que nós já conhecemos, que nos impede de enxergar e estar com a grande luz que ele é. Tomemos desta coragem. E ele mesmo nos adverte e nos encoraja para podermos caminhar, porque não teremos como fazer diferente, meus amigos. Não teremos como fazer diferente. Se ficarmos no comodismo, ou muitas vezes com o medo que paralisa as nossas emoções, e nós precisamos, e a doutrina espírita vai destravando tudo isso, caminhando com ela, tendo a certeza que ela, sim, a terceira revelação que veio para nos conduzir, tirar e mostrar para que possamos florescer com segurança, vendo e percebendo e fazendo parte da beleza deste planeta, porque é possível. Então, ele fala, temos muito trabalho a realizar para conosco mesmo, né? Mas sendo conduzida pelo guia e modelo da humanidade, Jesus. Então, por que fadigar-se? Por que ficar triste? Por que ficar desolado? Porque às vezes a fadiga, a compreensão toma conta de nós e é natural, né? Pelo mundo da atualidade a qual nós estamos passando. Então, fadigar-se pela conquista das coisas, planejando reunir valores materiais que se transformam em pesada carga, transferindo-se de um para o outro lado, de desejo de ter mais, e não constitui objetivo legítimo para a busca. E é verdade, Jesus fala nesse capítulo 25, a legitimidade das conquistas verdadeiras é o tesouro imperecível que nós devemos abarcar no nosso mundo íntimo para podermos aprimorar as luzes que se acendem em nós a partir do momento que eu vou me despertando para essa caminhada. Enquanto eu estou a caminho dessa busca da evolução, da felicidade, que é o único determinismo da criatura, é ser feliz, amar, progredir infinitamente. Fora disso não existe mais nada. O espírito imortal, que somos todos nós. Mas por que fadigar? Por que tantas situações nós colocamos na nossa mente que nos tira e nos coloca lá no processo do materialismo a qual nós temos lutado tanto para sair? Do ter, esquecendo que a luz precisa absorver o ser que ama, o ser que partilha, o ser que dignifica, o ser que perdoa, o ser que faz caridade. São esse movimento faz com que reacenda quantas vezes eu me encontrar com a minha luzinha lá embaixo. Porque vai momentos que a nossa luz, ela vai diminuindo. Mas se tivermos no processo caminhando, buscando a iluminação,
Por isso é importante caminhar com a doutrina espírita, porque muitos caminhos e convites diversos se apresentam para anular, sufocar essa bela caminhada que nós já compreendemos, já aceitamos. Então não vamos permitir, no sentido de que, a não ser que seja para promover com amor, com simpatia, com graça, convidando também aqueles a experimentar esse viver espírita, esse modo de viver espírita que nós já estamos incorporando nas nossas existências, no nosso cotidiano. Fazer diferente, como? Não tem como, mas não temos. Então, por isso, muitas vezes vamos deixando que as conquistas materiais ganhem campo, força, sufocando muitas vezes e tomando o espaço da luminosidade da nossa consciência. Tanta coisa para pensar, tanta coisa para atender, tanta coisa por fazer. Esquecemos de que temos que cuidar de uma luz que foi entregue a cada um de nós para que ela continuasse brilhando cada vez mais. De uma certa forma, fazer com que todo esse universo, em cada ponto, em cada lugar, todos nós, como almas viventes deste momento, pudéssemos ser um pequeno farol a iluminar tudo quanto necessitamos para tirar as sombras, para iluminar, para ajudar, para encorajar, para curar, porque tudo isso favorece quando nós estamos buscando. Porque se o objetivo, como colocou, com as conquistas para essa busca de autoiluminação, ela tem que ser legítima, ela tem que ser verdadeira. Porque muitas buscas de promessas de autoiluminação ilumina-te em 3 dias. Nós temos visto isso, né? Quer fazer um processo de se transformar em um homem novo em um dia de workshop, você tem o seu certificado. Muito bem. Mas caminhando com a doutrina espírita, nós vamos ver que Jesus, ele é assertivo a dizer, porque não tem autoaprimoramento, não existe uma luz tão forte, tão intensa, capaz de sobreviver a milênios, como nós temos visto, como Jesus veio trazendo a verdade. E é tanto que eu não vos deixarei órfãos, se cumpre uma a uma, e aqui está a doutrina espírita. Então, os objetivos têm que ser legítimos, nada forjado, nada comprado, nada adquirido pela imposição, pela obrigação, mas simplesmente pelo sentimento de amor que é tomado à criatura, que se faz, e pela legitimidade dos seus objetivos, nós vamos vendo e dignificando a prova e fica materializado nos resultados. Isso é incrível. E assim nós vimos tantos irmãos que hoje se fizeram e são grandes no sentido de alma. Nosso amado Chico Xavier. Tantos outros aqui que não são muitos que nós conhecemos, que não pertencem, legitimamente falando, de estarem na doutrina espírita, mas verdadeiros guardiões dos objetivos sagrados para iluminar a terra, que veio em outros segmentos religiosos que merecem o nosso respeito também. Pois nós estamos falando do mesmo sentimento que move a um, moverá a todos. Porque todos nós estamos concorrendo para a mesma felicidade, em pontos diferentes, é verdade. Mas a verdade não está somente com a doutrina espírita ou com aquele outro ponto de religião ou de convergência de outros momentos filosóficos. Cada uma possui a partícula. Mas o mais importante nesses objetivos, que eles sejam dentro dessas conquistas verdadeiras, como Jesus colocou para nós. Aí está a beleza, porque somos diferentes, mas temos objetivos comuns e que são legítimos. E a doutrina espírita prioriza pela legitimidade da verdade, do amor, da bondade, da caridade, na mais sagrada realização, na normalidade, na simplicidade. Isso é a beleza do se auto-iluminar-se pelo próprio esforço de se fazer e sentir e ver como é estar e ser cristão. E aí Jesus coloca para nós. Então, todos os nossos esforços deverão estar empreendidos em valores morais e espirituais. Porque, já que
Pedi, obtereis, nós temos essa mesma máxima que vem trazendo justamente o mesmo ponto. Convergendo, ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Fantástico a gente observando Jesus explanando. Não entendeu dessa forma, Líbia? Entenda, absorva desse ponto de situação de que vives, de que olha, de que trabalha e como você trabalha. Então, essa máxima diz o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso, pois é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nada novo até aí, obviamente, né? Não queremos trazer novidade, porque nesse momento a novidade maior é se autodescobrir de que nós ainda precisamos nos esforçar intensamente, debruçando, se meditando, se autoanalisando a si mesmo, e este princípio que não só começa em mim e não termina somente no outro. Observando que nesse ponto que a lei veio para regulamentar a cada um de nós, colocando em conformidade, porque se todos nós, está escrito no Evangelho, está também no Livro dos Espíritos, todos nós iremos progredir. Todos, absolutamente. Obviamente que cada um no seu turno de trabalho, de coerente e dentro das capacidades, no esforço de que cada um faz. E aí está a beleza. Por que ele conseguiu se libertar mais depressa? Por que ele conseguiu manter-se com a luz? Porque Jesus, nós vamos observar, ele vai nos dizer, Joana de Anjos também fala nesses livros para nós, que adquirir luz é até muito fácil. Vamos ver, o desafio do cristão é mantê-la acesa. Porque muitos tentarão apagá-la, muitos tentarão sufocá-la, muitos tentarão nos tirar dessa luminosidade, ofuscando, misturando. E assim nós precisamos ter um trabalho. E se esse princípio temos em nós, que é a lei para progredirmos, então fora do trabalho também não teremos salvação para, se não buscarmos para nos iluminarmos. E o Evangelho é claro, fora da caridade não há salvação. A salvação de nós mesmos, de trabalharmos, de cuidarmos da nossa luz interior. Esse é um processo ímpar, particular, singular de cada um de nós. Eu posso pedir e obter ajuda de Andréia, de Marcelo, mas eles não poderão fazer essa busca da caminhada porque ela é particular. Lei de causa e efeito, provas e expiações, são tantas as nuances da necessidade de cada alma em particular para ser trabalhado nessa encarnação com a possibilidade de se auto-iluminar, apesar das dificuldades que trago do passado, de outras existências, da incompreensão das necessidades físicas, morais e espirituais que aqui hoje tenho tido contato. É fantástico a gente perceber que a doutrina espírita, caminhando com ela, a gente percebe que podemos fazer muito, apesar da condição pequena que sou. E aí ele fala, trabalha, atende à lei, vive na lei. Isso é caminhar com a doutrina espírita, até aí nada diferente. Porque se é da lei que meu pai trabalha até agora, e nós, que somos filhos desse pai, nós não vamos ficar parados. Nós vamos trabalhar por nós. E essa é a beleza que o Evangelho nos põe, visto que o trabalho põe força, põe em ação as forças da inteligência, o intelecto moral. É o primeiro ponto que se acende nessa busca da autorrealização interior. E nós queremos sim ser felizes e vamos ser felizes. Mas se entendermos que a felicidade, ela não só pertence e não está na parte material. É o início. E para aqueles que já alcançaram e estão adentrando, portas adentro, junto à grande luz, dispensaram todo o processo materialismo, porque isso nada mais importa. Nós vamos ver mais tarde. Então, a busca é o intenso labor desse autoaprimoramento contínuo. Né? É todo dia, sim, é toda hora também, de autoiluminação, esbatendo toda a sombra teimosa, geradora de ignorância e do sofrimento. Éramos nós lá atrás, quando não conhecíamos a doutrina espírita, ou se não conhecíamos Jesus.
E hoje nós temos essa formosura de doutrina para conhecer Jesus. Está aqui ao nosso alcance, ao alcance de todos nós. Então, esse aprimoramento também vai advir do esforço, da perseverança, da insistência, da persistência que deveremos fazer para abater as nossas próprias sombras, os nossos vícios, as nossas imperfeições, o qual o Evangelho veio para nos iluminar. E a gente pensa, vou tomar de luz porque eu quero ser a luz para clarear tão somente o caminho do outro que se continua ou está na escuridão. Ledo engano. É consequência somente. E aí ele vai falar para nós que é fantástico quando Jesus, ele trabalha esse processo iluminativo desse capítulo, Pedi e obtereis. Quando se busca com sinceridade, empreendendo-se com afinco na sua realização, os obstáculos são vencidos com decisão. Por isso que Paulo de Tarso, ele foi, naquele processo dele de autotransformação, de autoiluminação, ele foi decisivo. Ele foi naquele momento. Porque se ele não fosse um espírito resoluto naquele momento, ele deixaria passar batido aquela proposta que Jesus fez a ele, como está fazendo a cada um de nós. Porque se nós viemos à casa espírita, nós estamos em busca de algo. E para não ficarmos um ano inteiro sem descobrir o que é, eu já vou falar. Se não, pergunta Marcelo aí, André, Abigail. O que é que nós viemos buscar na casa espírita? Né? Então a gente vai, no final eu vou dizer, então a gente vai buscar entender que precisamos ser um espírito resoluto, que temos decisões que precisam ser tomadas para impulsionar nós mesmos, para adquirir coragem, perseverança, insistindo conosco mesmo. Por isso ele fala, abrindo perspectiva muitos confortadores, que assim seja a plena realização do mundo íntimo. Jesus o confirmou com sabedoria nessa trilogia magistral. Pedi, buscai e batei. Lógico que Jesus, nos conhecendo, sabendo como somos, muitas vezes acomodados, muitas vezes ali parado no tempo. E Jesus, ele sabe tudo. E às vezes a criatura, ou por ignorância, como estava no último slide anterior, ignorância, a falta do conhecimento, ou por preguiça, ou por tantas outras situações que passam, às vezes que o orgulho impede, muitas vezes, de nos aproximarmos e absorver da luz, por orgulho. Jesus sabia. E se a criatura não bater, não pedir, Jesus não vai dar? Seria isso? Claro que não. Mas Jesus coloca para nós, se a inteligência foi facultada ao homem, ele precisa pensar, porque nós estamos pedindo muita coisa e que às vezes nem sequer tem cabimento. Às vezes nem sequer faz coerência. Tem um desconexo total de nós. Então, nós precisamos regulamentar, pedir. Pedir o quê? Buscar. O que é que eu quero realmente, né? Não é o que eu quero, mas o que eu preciso. Então, entre querer e saber, no sentido de pedir daquilo que realmente nós necessitamos. Porque às vezes nós pedimos coisas e Jesus falou, você não necessita disso, né? Vamos dar o que realmente é necessário. Então, eu vou bater aonde? Qual é a porta que eu vou bater? Jesus é essa porta, nós já sabemos por onde vamos adentrar para receber as instruções da mais alta luminosidade que a Terra já experimentou. E se ele é modelo, ele vem mostrar como se auto-iluminar, sem que nós precisemos buscar em outros recursos que nós já sabemos que não são, muitas vezes, de verdade. Né? E ele fala, dignificando o ser humano, que nunca se deve deter no já conseguido. A nossa pressa, talvez a nossa falta de amadurecimento psicológico, emocional e espiritual, nos leva a essa pressa de já sei. Olha, você vai fazer assim, não, já sei como é que é, né? Não precisa, já sei. E aí a pessoa fica enganchando o ano inteiro, né? Ah, você sabia, né? Eu, se falar pro computador, eu nem abro a boca, porque eu não sei nada de mexer em computação, né? Fico quieta. Mas
Nós temos ainda uma parte nossa muito apressada. É a falta do amadurecimento, né? Então, ele vai dizer para nós, porque nós já lemos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo uma vez, estudamos, fizemos curso de passe várias vezes. Já sou o senhor do passe. Não é bem assim, né? Já tô aqui, fiz um curso do Livro dos Espíritos, já li 300 vezes. Estou na reunião mediúnica, já li o Livro dos Médiuns umas 400 vezes. Já, né? Tô pensando nesse que ele vai dizer, pensando que já é a luz, que Jesus fala, calma aí, meu filho, né? Ainda não entendemos. Então, ele vai dizer que para aquele que pensa que já conseguiu, é hora de começar um trabalho. Porque quando se tem a luz, a maior parte desse processo vai vir agora. Manter a luz, né? Iluminando. Aí eu quero ver a gente, né? Segurar, como diz popularmente na Bahia, a peteca na mão, sem fazer cair. Né? Então, ele fala, pois, que na fase da razão, dessa consciência intelectiva, né? Em que se demora, facultando a nossa consciência individual se dilatará para a mais significativa experiência coletiva. E é interessante no processo da autoiluminação e nesse livro, Impermanência e Imortalidade, Pastorino vai falar para nós que esses processos trazendo e sendo conduzidos por Jesus com segurança, com amor, é mais afável das doçuras, das experiências iluminativas, indo para o individual para suportar no sentido do equilíbrio do coletivo. Eu amei, já trouxe para mim, né? Para poder, porque isso é a missão. Porque não basta só absorver a luz e depois que você entende que você é luz, você vai fazer o quê? Vou ficar só para mim aqui e tal. Não. O coletivo necessita se unir para poder avançar, para passar para as etapas necessárias, porque esse é um objetivo de uma conquista que estávamos falando legítima, pelo esforço do próprio trabalho. Li o livro, estudei o livro e apliquei as lições. E muitas vezes nós ainda não temos a compreensão e capacidade, por pequenas e simples luzes que somos. Precisamos do esforço, do apoio de todos que encontramos para reforçar na caminhada incessante rumo a essa grande luz que é Jesus. Por isso, temos que saber pedir, temos que saber buscar e bater na porta certa. Doutrina espírita, filosofia, ciência e como religião. E nós já temos esse caminhar que é muito particular, o jeito de ser espírita, da doutrina espírita. Então, na realidade, no entanto, constitui natural motivo de crescimento, né, interior. É o que Jesus fez, demonstrando na prática, na verdade, mediante espontânea ao desapego das atrações exteriores que animam o apelo interior à verdade. E muitas vezes é porque esse processo inverso a gente não presta atenção. O quanto de atividade exterior toma tempo, contribuindo justamente para retirar toda essa vantagem que a alma precisa ter adiante ao tempo para se auto-iluminar. Viver a realidade. Nunca foi tão necessário, principalmente nos dias de hoje, com a tecnologia avançando. Mas somente tecnologia não tem feito autoiluminação. Tão precisamente porque nós precisamos da vivência na prática. Precisamos do exercício de estar ao encontro do outro para poder fazer uma motivação, viver a verdade. E nós sabemos que tem muitos dos nossos irmãos que vivem uma ilusão de vida, uma ilusão existencial de si mesmo que se fez porque achou bonito. E assim a gente vai observando que todas essas situações forjadas exteriormente um dia vai perecer, vai ficar. Porque a alma não suporta viver aquilo que não é verdade. Então, no Fonte Viva, linda essas mensagens do Fonte Viva. Ele nos convida a buscar a iluminação renovando-te sempre. Ainda que o nosso homem, desculpa, tá um erro ali. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia.
tá? Paulo falando aos Coríntios na segunda carta. Então, Emmanuel discorre dizendo: cada dia tem a tua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. As criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade, ou da nobreza, da desilusão ou da velhice. Então, renova-te sempre dentro de todas essas circunstâncias, obedecendo às determinações sagradas, com objetivos nobres e enobrecidas pelo Evangelho de Jesus. Que beleza, que formosura nos convida às experiências que é particular e precisa ser vivida por cada um de nós. A renovação dessa luz se faz não tão somente pelas vias materiais que nós sabemos, no sentido de viver aquilo que está literalmente se colocando como objeto de trabalho de si mesmo, mas deixando que essas experiências iluminativas, que são enriquecidas pela doutrina espírita, pois nos traz um Jesus vivo, um Jesus ativo, um Jesus amoroso, que se renova em mim a cada gesto de trabalho que faça, a cada conquista que percebemos que pertence, está agregada aos valores espirituais, a valores morais. Então, cada lição que vivo, me auto-ilumino. Essa é minha oportunidade. Aí, quando nós paramos para pensar que não podemos fazer as coisas da mesma forma, de qualquer jeito, vamos ter um olhar nesse caminhar com a doutrina espírita totalmente diferenciada do que caminhávamos antes de sermos espírita, podemos colocar assim, porque hoje já compreendemos que caminha ao meu lado é Jesus, porque eu estou tentando seguir os passos dele, porque nós estamos indo para a luz, nós já temos luz, nós queremos estar nesse caminho incessante dessa luz. Então, esse cuidado, esse orar e vigiar, essa meditação de mim mesmo, essas experiências, porque eu sei o porquê que eu estou fazendo. Eu sei qual é o objetivo que eu aplico em cada lição da minha vida. E isso é autoiluminação. É se perceber aquilo que está fazendo da forma que se faz. Todo dia, ainda que pequeno, ainda que pouco, mas que seja legítimo, das conquistas que a alma irá acrescentar a si mesmo, com perspectiva de iluminação interior para si e para o maior número de pessoas. Então, nesse pensar, nesse caminhar, que nós vamos vendo. Então, é por isso que a Terra já está, né, adentrando a esse mundo de regeneração, a qual nós já sabemos. E o que eu busco nessa renovação, nesse novo mundo que estamos adentrando? Se encarnado é assim, e desencarnado continuaremos também. Então, queridos amigos, são oportunidades que nós trazemos para podermos avançar no conhecimento libertador através da doutrina espírita. E essa vivência a cada um de nós é muito particular, e vamos fechar o nosso estudo com ela que nós abrimos, refletindo mais uma vez na mensagem que ela vai nos trazer. Eu tenho 2 slides antes de falarmos de Maria Madalena e a sua conclusão de autoiluminação, né? Porque um dia nós sairemos da Terra, não tenho dúvida, vamos desencarnar, vamos continuar, né, em espírito, em outros mundos, fazendo e continuando o trabalho. Mas qual o legado daquilo que eu busquei quando reencarnei? Na família, no trabalho. E quando eu me acendi, iluminei, o que me aguarda? Então, pensando nessas e outras questões, o livro do Espírito, nas 558, nos diz sobre as ocupações das missões dos espíritos, né? Aqueles que já alcançaram a luminosidade. O que eles fazem? Será que eles estão nos aguardando? Os espíritos têm outra coisa a fazer que não seja aperfeiçoarem-se. Já chegou na escala espírita, mundos felizes, puros, estão lá aguardando Líbia, aguardando fulano, o que será? Eles continuam na harmonia do universo, executando a vontade de Deus, de quem são os ministros. A vida é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como na terra, pois não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Continua no trabalho incessante.
Porque a proposta de se autoiluminar não é somente para quando nós já chegarmos na meta dos objetivos que já foram concluídos e acaba aí. Não. Porque o conhecimento é infinito, o Espírito é infinito, esse universo é infinito. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, se não formos para vivenciar a grande luz na grande proposta da extensão de mim mesmo, como? Não tem. E essa extensão é o outro. Sempre haverá algo por fazer, se não aqui, mas em outro lugar. Pois a proposta é essa. Então, se eles alcançarem, estão executando a vontade de Deus que trabalha até agora, nós, como filhos de Deus, não poderemos ficar de braços cruzados diante desse trabalho de autoiluminação. Isso é amor, é amar-se, é amar-se. E Joana de Ângeles nos fala justamente nesse livro aqui. Quando nós buscamos nos iluminar, nós estamos nos amando. E aí, como é que é isso, Líbia? Quando eu perdoo, quando eu desculpo, quando eu trabalho, quando eu faço a caridade, quando eu sou benevolente, eu sou indulgente, eu sou misericordiosa, quando eu faço tudo isso sem pensar em querer nada de ninguém, quando eu dou um sorriso, eu dou um bom dia, eu faço um afago, eu curo uma tristeza, tudo isso é autoiluminação, segundo ela. Quando eu dou uma boa noite, quando eu penso e dispenso um pensamento de amor em direção àquele que sofre, eu estou me autoiluminando. E a gente pensa que é pouco. Não, é muito. O pouco é ficar somente consigo. Mas o pouco com Deus é multiplicador. Então, finalizando, buscando, ele diz que nessa questão 578, diz para nós: o espírito pode falhar em sua missão por sua própria culpa? Sim, se não é um espírito superior. Se não é superior, ele vai poder falhar, né? E quantas vezes nós falhamos? Inúmeras. Quantas vezes vamos falhar? Certamente muitas. Mas lembre-se que nós estamos buscando a luz da renovação. E agora é diferente porque é a terceira revelação. Não é qualquer revelação. É o Espiritismo. Nós temos que levar isso em mente, aceso, à risca, para não tutibiar. Qual é a luz, o caminho que você percorre para ser forte, para ser trabalhadora? A doutrina espírita, ela tem feito isso na minha vida. Isso tem feito na vida de todos os senhores. Então, eles são superiores, mas nós ainda não. Então, equivale a dizer que a preferência pelos interesses de fora, os jogos, a mentira e do prazer corresponde pelo fracasso da autoiluminação. Certamente, né? Levando o espírito a falir no ministério para o qual renasceu no corpo, perturbando com essa queda a harmonia do universo. Então, nós já sabemos de cor aquilo que me detém nas trevas, né? Aquilo que me detém na escuridão. É quando nós damos atenção ou preferência ou praticamos contrário ao amor. Somente nós já sabemos, porque está na consciência da lei. Está ali. Mas quando eu penso no trabalho que tenho para fazer, volto para a luz. Quando eu penso e faço um movimento e vou, eu estou seguindo novamente. Somos espírito na capacidade de resiliência, de podermos começar quantas vezes necessário se faz. E essa grande luz é esse momento que ela não nos questiona, ela não nos critica se cairmos. Estará sempre ao nosso lado para nos receber, para nos iluminar. Quando nós, pela vontade, quisermos estar com ela, ela sempre se fez e fará presente em cada coração. Isso é espiritismo, isso é evangelho, é doutrina espírita. E a gente não precisa ir longe, nós a temos. Então, essa importância de que se eles, espíritos superiores, deram a demonstração, mostraram que se conseguiram se autoiluminar pela verdade que Jesus trouxe, e se nós estamos com essa verdade, nós estamos no caminho correto. Então, o que devemos fazer para buscar
essa autoiluminação. E aqui, mais uma vez, o Evangelho é Jesus. Quando falamos Evangelho, falamos de doutrina espírita. Quando falamos em Evangelho, em Jesus, no Espírito Superior que é, como educação dos pensamentos e disciplina da vontade. Aí, como está colocado no Evangelho, como se reconhece o verdadeiro cristão o espírita? Pelos esforços que faz para domar as más tendências. E quando nós estamos no caminho, não quer dizer que nós já somos espíritos superiores, estamos iluminados, endeusados. Nós podemos estar empoderados de luz, porque a luz toma força, forma, velocidade de ânimo, de impulsão, que a gente fica às vezes até impossível de se conter, que está chegando o 13º Congresso Espírita da Flórida, que vai ser realizado em Orlando. A gente fica como que cheio de luz, porque vai ser um banho de luz. Encontro de luzes de almas que estão assim sedentas de poder experimentar, se unir, formar um grande fecho, iluminar o quanto, a quantidade que for possível, assim como nós vamos buscando, porque estamos no caminho para percorrer e viver esse grande dia, 2 dias de muita luz. Por isso, essa educação dos pensamentos deve começar com seriedade, como trabalho de esforço e perseverança em nós mesmos. Porque um pensamento vai vir e muitas vezes nós não nos damos conta. Meu Deus, eu sou espírita, eu não posso pensar isso. Primeiro nós devemos pensar que eu sou humano também. Não deveria, mas se veio, já sei aonde a luz me coloca de uma forma que eu posso ressignificar o que eu estou passando, o que eu estou pensando. Vou disciplinar, eu vou amar, vou perdoar. E aí entra uma série de coisas que ela também coloca nesse livro, que é para a autoiluminação da disciplina, evangelho no lar, aquela conduta que nós vamos fazendo do orar e vigiar a nós mesmos, nos colocando na vigência da proposta. Eu sei qual o meu objetivo, é crescer, ser feliz, eu sei aonde isso está e com quem eu quero estar. Então nós vamos fazer um esforço de fazer a autoeducação do espírito. E a Casa Espírita tem toda uma proposta, uma estrutura de organização, de funcionamento para atender pelo intelecto, pelo conhecimento, dando as primeiras instruções através do estudo. Depois que aprendemos, vamos reformular e nos colocar como alunos, como aprendizes para aplicar, fazer na prática o que Jesus já recomendava há muito, né? Então, essa é a proposta de que ela nos atenda. Mas para isso precisamos de disciplina, como foi dito a Chico, né? Disciplina, disciplina e mais disciplina. Então, finalizando, quando falávamos no início que ela experimentou e se fez portadora e continua no Evangelho, com a sua história de vida sendo exemplo e motivação para cada um de nós. Então, desse modo, a lição proporcionada por Jesus, em grande desafio à criatura humana, permanece como diretriz que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser. Buscar e acharei. Ainda teremos, graças a Deus, porque nós precisamos buscar. A busca incessante de estar com esse grande coração ainda não acabou. Esse caminho infatigável que vamos fazer, assim como ela fez. Ela entendeu naquele momento, por isso se libertou. Ela buscou um caminho de autotransformação através do trabalho de amor junto aos irmãos leprosos, que naquela época existia, e ela foi se reformular. E nós temos vários caminhos, basta escolhermos. Se buscarmos a legitimidade daquilo que me transforma, vamos encontrar com certeza Jesus, essa grande luz, a luz imperecível das nossas existências, a nos encontrar, a nos amar, a mostrar qual é o roteiro para se acender e se continuar iluminando aonde estiver. Nós teremos a capacidade, ainda que pequenos pirilampos que somos, mas se unidos formos, iluminaremos caminhos
diversos. E veremos a beleza de ser e de estar, de se fazer e de se pertencer a esta grande humanidade chamado irmãos. Então eu deixo aqui na noite de hoje essa verdade, é somente considerações do Evangelho que os irmãos já conhecem. E se me repito, é pelo entusiasmo de que tanto amo o Evangelho e que tanto amo a cada um de vocês. Se eu me amo e faço por mim, eu também quero e faço por vocês. Boa noite. Obrigada, querida Lívia. Boa noite aos nossos queridos internautas. E nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. Pedindo aos passistas que, por favor, tomem as suas